Meus amigos e minhas amigas, população guaribense, hoje eu estou com essa máscara. Por quê? Da última conversa que nós tivemos, a situação se agravou, a situação é extremamente séria, sabe? Então, há necessidade que as pessoas se conscientizem que elas não devam circular, sabe? Elas não devem circular, as pessoas devem ficarem recolhidas. Por quê? A ideia do governo estadual e do governo federal é fazer com que as pessoas não se locomovam, as pessoas fiquem em casa. Prestem atenção, as crianças não estão de férias, é para elas ficarem em casa. A gente tem que proteger os mais idosos, certo? Os mais idosos não é para eles irem para a rua. Os filhos e netos têm que comprarem os alimentos para eles. Não é para eles irem a supermercados, não é para eles irem a bancos, não é para irem a comércios, certo? Porque eles são um grupo de risco. Os mais idosos não devem receber visitas de netos, de crianças e de muitos conhecidos. Eles têm que ficarem isolados, porque eles são um grupo mais sujeito a se infectarem e também a complicarem. Então a população tem que tomar essa consciência, sabe? A prefeitura vai tomar uma série de medidas de restrição. Aquilo que eu postei outro dia aí, que na vigência de uma pandemia, no início dela, tudo que eu tomar de medida vai parecer um exagero. Mas depois que ela se instalar, tudo que eu fizer vai parecer insuficiente. E é isso, gente. O vírus está aí, nós não temos nenhum caso em Guariba, nós temos alguns casos suspeitos, acho que ainda a gente não vai ter casos positivos, mas nós vamos ter. Isso não tenho dúvida. Para isso, a prefeitura está se preparando para tomar as medidas de modo a gerar atendimento à nossa população. Nós estamos trabalhando junto com a Secretaria da Saúde para instalar medidas que visem a proteção da nossa população, tanto a nível ambulatorial como a nível hospitalar. Agora, é muito importante a colaboração das pessoas. A gente, já essa semana, tomou uma série de medidas restritivas. Foi suspenso o funcionamento das unidades de esportes, da terceira idade, as escolas, gradativamente, nós estamos desativando-as, as atividades da educação, as atividades da cultura, todas já foram suspensas. Então, há uma necessidade de colaboração muito grande da nossa população. O brasileiro não tem espírito de coletividade. O que é isso? Cada um para si, Deus para todos. Nós temos que começar a adquirir esse espírito de coletividade. Nós temos que tomar ações que protejam não só a gente, mas também protejam a nossa população. Tivemos ontem uma reunião com vários funcionários da prefeitura e essa foi a última que eu vou ter em grupo, porque a gente vai ter que evitar aglomeração. E a gente está preparando a cidade para isso. Eu queria dizer o seguinte, as pessoas têm que se conscientizar de uma coisa, ninguém deve ir ao pronto-socorro ou pronto atendimento sem ser uma necessidade importante. Por quê? Se você vai lá com uma gripe comum, se você vai lá com o começo de um resfriado, que é a época de acontecer. Nós estamos numa época sazonal. Sazonal são doenças que acontecem em determinada época do ano. Nós entramos no outono e vamos ter o inverno. Então o que é comum? São comuns as viroses respiratórias. Se você tiver uma tosse, se você tiver uma dorzinha de garganta, se você tiver uma febre, fique em casa, se medique com medicação adequada. Medicação adequada, atualmente, é a dipirona e o paracetamol, o Tilenol. Então, gente, não vamos tomar ibuprofeno,
que é o Advil, e outros. Não vamos tomar anti-inflamatórios, tipo Voltaren, Cataflán e Mesulide, certo? E nem Profenide. O que vocês vão poder usar para febre é o Tilenol e a dipirona, a Novalgina, o paracetamol. Então é isso. Agora, vocês têm que pensar o seguinte: se vocês forem ao nosso pronto-socorro, para lá está um aglomerado de pessoas, você for lá por causa de alguma coisa não muito importante, você pode sair de lá com alguma coisa séria, sabe? Então, reservem o pronto atendimento para coisas realmente sérias. E tem que ter bom senso, nós vamos ter que avaliar a nossa situação, certo? Outra coisa também, a gente também está desativando, também de modo gradativo, as atividades nos ambulatórios nossos, nas unidades básicas de saúde. O que é isso? Pessoas que vão ter retorno de rotina, um exemplo, quem é diabético, a fitinha está controlada, você está se sentindo bem, não vá ao retorno, porque você é grupo de risco. Quem é hipertenso, quem é cardiopata, está compensado, está se sentindo bem, não tem falta de ar, tua pressão você mediu, você pode ir aos ambulatórios de UBS, medir tua pressão, está compensado. Então não vá no retorno. Esses retornos vão ser todos remarcados. O que a gente está querendo evitar é a aglomeração de gente. Por quê? Para evitar a circulação do vírus. Vocês têm que entender isso. Nós temos que achatar a curva. Se a gente tiver muita gente doente rapidamente, não vai ter hospital, não vai ter médico para atender todo mundo. Então, o que os governos federal, estadual e municipais estão tentando fazer é fazer com que menos gente fique doente ao mesmo tempo. Diminuir a velocidade de disseminação do vírus, certo? Ele vai disseminar. Agora a gente tem que diminuir essa velocidade, para que a coisa seja feita de modo mais lento, de modo que possa haver recurso para todo mundo ser atendido. A gente já está se preparando, a nossa farmácia municipal, nós estamos estocando medicamentos de uso crônico. Medicamento de uso crônico é medicamento que o diabético usa, que o hipertenso usa, que a pessoa que tem problema de rim usa, a pessoa que tem problema de reumatismo. Não adianta, gente, vocês irem na farmácia, quem vai pegar remédio dia 30, querer ir hoje, falar, eu vou lá pegar o remédio porque vai acabar. Não vai acabar e você não vai ser atendido. E além disso, você vai se expor a uma aglomeração. Se a gente encher a farmácia de gente, ela tem um número limitado, tem uma capacidade limitada de pessoas, ela também não é bem ventilada e eu não tenho como mudar isso, certo? Então vocês têm que se disciplinarem, vão na época correta, não vai faltar remédio. A gente não está tendo desabastecimento, a gente está tendo dificuldade com duas coisas atualmente, álcool gel e máscaras, certo? As máscaras e o álcool gel, elas vão estar restritas aos profissionais da saúde, certo? Então, isso a gente tem pouco e vai ficar restrita para eles. A nível de hospital, nós já temos 2 leitos de isolamento e, segundo conversas que eu tive com a secretária da Saúde e a coordenadora, a enfermeira Cecília, a gente tem capacidade de instalar mais leitos de isolamento no hospital, se for necessário, certo? Agora, vocês têm que saber de uma coisa, nós temos poucos respiradores. A gente tem até capacidade de comprar mais respirador, mas o problema, eu posso até montar uma UTI, mas eu não tenho médico intensivista aqui. E médico intensivista, a gente tem pouco no estado de São Paulo. Médicos especialistas a tocar. Então Guariba não tem isso. E não é só Guariba não. Todas as cidades da nossa região são iguais a nós.
E os hospitais de Ribeirão têm um limite. E para vocês terem uma ideia, as pessoas doentes que necessitarem ir para uma UTI, elas vão precisar ficar lá, isso tem dito, em média, 21 dias. Então, demora para desocupar o leito. E não é só o Brasil que tem uma capacidade limitada de UTI. Os Estados Unidos estão tendo, a Itália está tendo, a Europa está tendo, Portugal está tendo, a França está tendo. E a vacina é uma coisa que vai demorar. A vacina contra o coronavírus é a informação. Então a gente está procurando uma conversa bem franca com vocês, é se informar. O período de incubação dessa doença é o período que vai entre a pessoa entrar em contato com o vírus e o sintoma aparecer, é de 3 até 14 dias, varia. E o período para vocês precisam entender uma coisa, a maioria, 80%, vai ter contato com o vírus, vai se manifestar como semelhante a uma gripe, e 80% vão se curar. Mais ou menos uns 15 a 16% vão ter sintomas mais fortes, às vezes vão ter diarreia, vão ter alguma falta de ar, vão ter febre alta e muita dor no corpo. Esse pessoal vai necessitar, às vezes, de algum atendimento a nível de pronto-socorro hospitalar. E entre 3 e 4%, entre 3 a 4 pessoas em cada 100, elas vão ter sintomas graves e vão precisar de ir para uma UTI, vão precisar de respirador, certo? Então, gente, a coisa não é brincadeira. Aqui em Guariba, para vocês não irem ao comércio, estritamente o necessário, não é para ficar em banco, não é para ficar em lotérica, não é para ficar em aglomeração. Eu suspendi as atividades das academias. As pessoas também, o que eu recomendo? Que elas tenham atividade física ao ar livre. Agora, não adianta fazer grupinho de 5, 6 e sair conversando junto. As atividades, gente, tem que ter um espaçamento de pelo menos 1,5 m, sabe? Eu sei que é muito gostoso caminhar com pessoas amigas e ir conversando, mas tem um espaçamento. Essa, pelo menos, é a recomendação dos órgãos de saúde. E é bom manter atividade com o médico. Eu acho que a atividade física é uma coisa fundamental para as pessoas. Vocês têm que saber que nós temos que ter bom senso. Bom senso é saber aquilo que é importante fazer. Eu não estou dizendo que ninguém vá a banco, vai ao banco, vai ao comércio, mas se você precisa ir lá, se não precisa, não vá. Em Guariba, a gente tem poucas pessoas que vão ao exterior. Agora, quem voltou do exterior, é preciso saber de uma coisa, é preciso ter responsabilidade. Você vai ter que ficar de quarentena por pelo menos uma semana. Eram 14 dias, agora passou para 7 dias. Então, quem foi ao exterior e chegou, tenha responsabilidade, tenha senso de coletividade. Fique na sua casa por uma semana. Não é para sair de casa, gente. Por favor, isso é sério. Você foi ao exterior, quem foi à Europa, você teve em contato com esse vírus lá. Então fique em casa. E se sentir qualquer coisa, se sentir febre, tosse, aí procure um meio médico e informe que você viajou. E se tiver falta de ar, vá rapidamente ao médico. Não lotem a 9 de julho, não lotem a Rui Barbosa. Se precisa ir, vá. Se não precisa, não vá. O que puder adiar, adiem, certo? Nós vamos ter, provavelmente nos próximos dias, vamos ter números assustadores. Vai aparecer milhares de pessoas contaminadas e também de pessoas doentes. Então, gente, eu prefiro pecar por excesso do que falhar por omissão. E eu estou muito preocupado com isso. Está me gerando angústia. Eu tenho família, eu tenho neto, eu tenho filhos. E também eu sou um grupo de risco também. Então, eu vou ter que me cuidar. Tenho uma cidade para cuidar, são 42 mil habitantes. E eu vou me dedicar a isso ao máximo.
mas eu preciso da colaboração de vocês, vocês precisam colaborar com a gente. A prefeitura, para vocês terem uma ideia, nós vamos liberar para trabalho em casa, gestantes, pessoas com mais de 60 anos, pessoas que estão amamentando, certo? Isso é muito importante a gente frisar bem, que a gestante também ela pode se contaminar, e com isso ela contaminar o bebê, porque o vírus circula pelo organismo todo, por isso nós estamos afastando as gestantes. Nós estamos implantando nas áreas administrativas rodízio de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, as pessoas vão trabalhar meio período, e outro meio período é outro grupo. Por quê? Para evitar aglomeração, para que não tenha gente demais aqui. Nós estamos organizando isso. Esperem vocês receberem, informem das suas chefias. Isso vai ser feito rapidamente, mas não é de imediato. Então tenha um pouquinho de paciência. Vamos todo mundo colaborar. Gente, vamos ter senso de coletividade. Outra coisa, várias medidas estão sendo implantadas. As pessoas de mais de 60 anos, esperem receberem as notificações de suas chefias, certo? A educação vai parar. Nós estamos estudando ainda como é que nós vamos fazer com crianças ou famílias que não tenham como cuidar delas. Nós estamos fazendo uma pesquisa aí. Nós também determinamos que a refeição solidária, a gente está preparando a refeição solidária, que são aquelas refeições que a gente serve diariamente às pessoas carentes, para poder, se for necessário, atender mais gente. A gente já determinou para a Secretaria de Ação Social que ela compre mais cesta básica, que ela compre tudo que for de insumo para poder atender a nossa população. Felizmente, a gente tem recurso para isso. O transporte escolar para as crianças e das fazendas já está sendo desativado, certo? Porque as escolas vão fechar. As creches, nós estamos esperando essa enquete, essa pesquisa aí para ver como nós vamos fazer. O pessoal que necessitar vir à prefeitura, não venham aqui. Quem puder, nós vamos soltar todos os ramais da prefeitura, nós vamos soltar nas mídias eletrônicas. Nós temos também um site de reclamações, o EO, usem ele, isso vai ser visualizado diariamente. Então, vamos tentar fazer isso de uma maneira sem ter aglomeração e sem contato. E no ambulatório, eu vou chamar agora a enfermeira Janete, a nossa secretária da Saúde, e a Cecília, que é a coordenadora aí de doenças infecto-contagiosas e de endemias, para elas me ajudarem aqui a pautar alguma coisa que, porventura, eu vá me esquecendo de falar. Agora, bom, gente, agora nós estamos voltando, a gente está aglomerado aqui, porque não dá para ficar 1,5 metro um do outro aqui. Essa é a distância mínima. O que eu tenho a falar? O concurso público está suspenso. A prefeitura teria um concurso público agora no domingo, e ele foi suspenso porque vai aglomerar a gente. Então ele foi suspenso. Assim que a gente conseguir ter isso sob controle, e os governos estaduais e federais liberarem, a gente vai refazer esse concurso, certo? As pessoas que pagaram a inscrição, nós vamos soltar uma determinação como nós vamos fazer para devolver as inscrições. Então não precisa vir na prefeitura, nós vamos informar. Os restaurantes da nossa cidade, por favor, espacem as mesas. Não deixem as mesas uma ao lado da outra. Espacem as mesas. Após cada refeição, passem álcool nas mesas. E a população, na medida do possível, comprem as comidas e levem para casa, porque aí vocês vão ter mais espaço e mais segurança, sabe? Em relação aos cultos religiosos, às missas. Gente, eu sou crente, eu sou cristão. Eu acho que primeiro a gente tem que ter fé. E eu tenho fé que nós vamos superar isso.
mas é bíblico. Ajuda-te, que eu te ajudarei. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Tem coisas que são da matéria e tem coisas que são do espírito. Então, a parte material nós temos que fazer. E o que é a parte material, no meu entender? Isso é uma questão de saúde pública. Isso foi determinado pelo governo estadual e federal. A gente não pode ter aglomeração de pessoas. Não mais, eu já vi uma restrição de 30 pessoas. As pessoas têm que ficar espaçadas. Então, eu espero que as comunidades religiosas, católicas e evangélicas, não deixem as pessoas aglomerarem. Não é questão de fé, gente. A fé é uma coisa íntima, é uma coisa que a gente tem em nós. E as orações, é lógico, quando a gente faz em grupo, é melhor. Mas a gente pode fazer oração no nosso lar e ela é muito útil. E também as igrejas começam a utilizar os recursos audiovisuais existentes, use as mídias de internet, Instagram, eu não sei o que mais, mas vocês podem usar. Não aglomerem as pessoas. Isso não é uma questão de fé. E se vocês analisarem bem as escritas sagradas, elas dizem que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós vamos receber auxílio. E já tem igrejas e comunidades religiosas de grande expressão no país que já suspenderam os cultos. Certo? Então, gente, vamos fazer a nossa parte. Isso vai passar. E tudo que Deus faz é perfeito. Hoje a gente pode não entender muito bem por que isso está acontecendo. Mas eu acho que tem uma razão suprema extremamente importante para isso estar acontecendo. E isso vai para preservar as gerações futuras. Então, a todas as comunidades religiosas, faço esse apelo. Nós temos um problema dos velórios, né? Os velórios também, gente, eu acho que a gente tem que ir lá, organizem. Não formem grandes agrupamentos. Vão lá, cumpram façam as suas visitas e façam as suas orações. Quem é grupo de risco, gente, todo mundo já sabe, não vai ao velório. Ore de casa. Essa prece é muito bem recebida por Deus e pelo falecido. Então, ore em casa. Quem é grupo de risco, não se exponha. Então, orem de casa. Outra coisa que é importante, né, que nós estivemos conversando, a Janete e Cecília, sobre as pessoas, por exemplo, quem tem atendimento com urologista, que já está marcado há 2 meses. Se você vai lá só para pedir um PSA e um exame de urina, não vá. Se você está bem, está urinando bem, se você já está tomando a medicação para a próstata, e aquilo é só um controle, não vá. E assim com o neurologista, com o cardiologista, com o pediatra e com o ortopedista. Então, se a situação médica, existe algum controle, não vão. Vocês não vão perder o retorno. Ele vai ser remarcado em época oportuna. Por quê? A gente quer evitar aglomeração, certo? E a gente quer evitar a circulação do vírus. Agora, se o vírus vai circular muito ou pouco em Guariba, depende de você, certo? Depende de você, guaribense, se você vai colaborar. E o brasileiro é meio resistente. A gente vai ficando velho, né? Em todo lugar eu sou mais velho, eu sou o segundo. Eu vi algumas epidemias. Eu vi a epidemia da AIDS, que as pessoas não acreditavam que ela existia, falavam que isso era bobagem, que isso era conversa fiada. Até que morreu um amigo dele, morreu um parente dele, aí as pessoas passam a acreditar. Nós tivemos o H1N1, que continua ocorrendo, que é um vírus, né? Que tem uma mortalidade muito maior do que o coronavírus, mas ele está circulando, só que já tem vacina. E no começo já saiu conversa que isso é uma coisa feita na China, que isso é para causar queda das bolsas. A bolsa está caindo porque é uma crise mundial, gente. Então, guaribense, põe na sua cabeça, se nós vamos ter muito corona aqui, vai depender de vocês. A prefeitura e a saúde
está fazendo a sua parte. Então, vamos fazer o que é essencial. Outra coisa que eu queria colocar também, os supermercados nossos estão abastecidos, os supermercados no estado estão abastecidos. Não há necessidade de fazer corrida a eles. Nós temos gente que começa a ter espírito coletivo. A gente tem que pensar no bem-estar do próximo. Não adianta eu ir lá no supermercado, vou comprar tudo. E aí o próximo chega lá, não tem mais nada. Então, vamos ter esse sentimento e que a coisa vai dar certo. Quero aqui abrir a palavra para a Janete, para citar algumas coisas que eu acabo esquecendo. A prefeitura, a saúde, a assistência e todas as equipes do município estão fazendo a sua parte. Mas a população também tem que fazer a sua parte. O que é? Se conscientizar, saber a atual situação e o que está acontecendo. Por favor, não se juntem, não se aglomerem. Não é que a gente não queira que não tenha ninguém nas unidades de saúde, né? Mas estejam presentes só no momento em que realmente necessitarem. E se estiverem lá por necessidade, por favor, sentem longe um do outro, não falem muito perto, não tussam de maneira que chega as gotículas até a outra pessoa. Protejam-se, não espirrem sem se proteger. Proteger não é colocar a mão na boca, e sim o cotovelo, né? Ou sempre usar um lencinho de papel. Lavar as mãos muitas e muitas vezes ao dia. Lavar as mãos com água, sabão, sabonete líquido, pode ser sabão em barra, pode ser detergente, tá? A lavagem de mãos não é substituída pelo álcool gel, que está todo mundo achando que o álcool gel substitui. A lavagem de mãos é a melhor forma de se proteger, né? Então é isso, gente. Por favor, atentem-se, conscientizem-se. Eu quero citar aqui uma coisa também. As festinhas que eu não citei de aniversário, casamento, se puder, gente, suspendam todas. Eu sei que é um momento extremamente especial, mas não é hora de aglomerar, sabe? Vocês viram recentemente, alguém fez uma festa na Bahia, num hotel lá super luxuoso, gente super famosa, cantora famosa pegou coronavírus, irmã da noiva pegou coronavírus, porque tinha um convidado com coronavírus lá. Então, gente, não é hora de fazer festa agora, comemoram depois. Eu esqueci de citar isso. E outra coisa, uma dica importante que eu vou dar é o seguinte: a gente tem mãos dominantes. Essa é a minha mão dominante. Eu sou destro, eu escrevo com a mão direita. Eu tenho tendência a fazer tudo com a minha mão dominante. E aí depois eu esqueço e passo a mão no rosto. Tentem começar a fazer as coisas, abrir porta, fazer algum serviço, tocar com a mão não dominante, que é a esquerda. Aí eu tenho menos tendência de colocá-la no rosto, sabe? A mão dominante a gente põe mais no rosto. Era isso. Cecília, por favor. Lembrando que é importante evitar também o contato. Abraço, aperto de mão, beijo no rosto. A gente sabe que às vezes encontrar as pessoas, a primeira reação, gente, é abraçar e beijar, mas nesse momento não é aconselhável. No município de Guariba nós tivemos 2 casos suspeitos no final da semana passada, mas que já foram descartados pelo Estado. Por que foram descartados? Porque eles não tiveram contato com uma pessoa suspeita de coronavírus ou com uma pessoa que veio do exterior. Então, neste momento, estes são os critérios das pessoas que estejam apresentando sintomas, né, ser considerado suspeito. Quais são os sintomas mesmo, relembrando? Não é só uma gripe, tem que ter uma febre alta, acima de 37,8, tosse, dor na garganta geralmente e dificuldade para respirar. Mas tem que ter tido esse contato para ser considerado suspeito. No nosso caso não houve isso, tá? Lembrando também que além da lavagem das mãos, que é importante, a limpeza de superfície com álcool ou que boa, água sanitária. Tá? É muito importante porque é o local que as pessoas colocam as mãos. Tá? Então, em vez de as pessoas tossem, põe a mão na boca e vai e coloca na maçaneta, coloca na mesa, coloca, né, pega um lápis, a caneta. Então, é importante estar fazendo essa higienização também. Tá? Bem, meus amigos e minhas amigas, quero aqui agradecer
a paciência por vocês terem ouvido esse vídeo, isso é importante, a coisa é dinâmica, periodicamente nós vamos entrar em contato com vocês. E antes que eu me esqueça, dia 23 agora, nós vamos iniciar a campanha de vacinação contra a gripe. Os grupos que vão ser vacinados agora, não adianta de todo mundo lá, gente, vão ser vacinados primeiro os idosos e os profissionais de saúde. E a seguir, nós vamos informando quais são os próximos grupos. Agora, então é importante vocês saberem disso. E nós vamos organizar a entrada das pessoas. As pessoas vão aguardar na portaria da nossa unidade de saúde e vão entrar em grupos pequenos, para não haver acúmulo de gente lá e haver aglomeração. Muito obrigado e que Deus nos proteja.